Seja bem-vindo à Mente do Alfred, eu sou Pedro Carvalho e nesse vídeo eu vou explicar 5 conceitos introdutórios da disciplina Análise de Algoritmo. Muitas pessoas relacionam a palavra algoritmo somente com computação, quando na verdade algoritmo é qualquer conjunto ou sequência de instruções que, quando executado em uma ordem correta, consegue resolver um problema ou uma determinada tarefa. O grande exemplo disso é a receita de bolo de milho da sua avó, ou simplesmente o tutorial de como resolver o cubo mágico. Vamos imaginar o algoritmo como a solução estruturada. Já o programa seria a solução implementada. Isso mesmo, o programa nada mais é do que formulações concretas de algoritmo abstrato. Opa, eu expliquei de uma maneira difícil, explicando de uma maneira bem fácil. O algoritmo seria o passo a passo de como resolver o cubo mágico, enquanto o programa seria eu resolvendo o cubo mágico. Simplesmente isso. Vamos para o próximo conceito. Estrutura de dados é a maneira de organizar dados e operar sobre eles de forma coerente e racional, de modo a otimizar o seu uso. E se eu fosse fazer uma fórmula que relacione esses conceitos que eu acabei de explicar, ficaria algoritmo mais estrutura de dados é igual programas, porque todos eles estão intimamente ligados um ao outro. Agora vou deixar o cubo mágico de lado e nada melhor para explicar alguma coisa utilizando a natureza. O próximo conceito é bastante simples. Tipo de dado se refere a um conjunto de valores que uma variável, uma constante ou uma função pode assumir. Seria as características de algo do mundo real que pode ser representado computacionalmente. A suposição que eu vou utilizar seria eu criar um programa para contar a quantidade de habitantes dessa sub-região. Quantidade de habitantes só pode receber valores inteiros, ou seja, o tipo de dado de quantidade de habitante são inteiros. Se eu fosse utilizar a linguagem de programação Python, seria int. O nome da sub-região iria receber um conjunto de caracteres, que aqui no caso eu ia usar string. O próximo exemplo seria a quantidade de água que tem nessa garrafinha. O ideal seria utilizar valores reais, pois tem casas decimais. Então aqui no caso seria o float, o ponto flutuante, para receber números reais. O próximo tipo de dado básico seria para a pergunta é calor? No caso eu ia utilizar o booleano. Por quê? Porque só pode receber 2 valores, verdadeiro ou falso, que aqui no caso seria muito verdadeiro. Indo para o último conceito, tipo abstrato de dados, a gente pode entender como uma coleção bem definida de dados a serem armazenados. Da mesma forma que um procedimento é utilizado para encapsular partes de um algoritmo, o tipo abstrato de dado pode ser usado para encapsular tipos de dados. São exemplos: fila, pilha, classe de linguagem orientada a objeto, listas e struct na linguagem C. A explicação foi essa, espero ter explicado de uma maneira simples que vocês consigam entender, e a principal fonte para fazer esse vídeo foi o livro Projeto de Algoritmo, do Ziviani, e as demais fontes eu vou deixar tudo na descrição. E o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.